Gravando. Bom, boa tarde, pessoal. A gente vai começar a atividade síncrona primeiro encontro da disciplina de Biologia 1, da turma 2211 de Informática, do ano de 2021, segundo semestre. Hoje, a intenção dessa atividade síncrona é eu apresentar a disciplina para vocês, falar um pouquinho da ementa e dos principais assuntos dos quais a gente vai tratar aqui nessa disciplina, falar um pouquinho das formas de avaliação e das atividades avaliativas que vão ser feitas ao longo do semestre, tá? Eu fiz uma apresentaçãozinha de PowerPoint, eu vou apresentar ela para que vocês acompanhem. Eu disponibilizei os slides já lá no EAD. Todo mundo conseguiu ter acesso aos slides? Foi de boa, eu sei. Sim. Já baixaram, já? Beleza. Pessoal, a maioria dos alunos das turmas anteriores gosta que eu coloque os slides lá antes da aula, porque aí, de alguma forma, facilita acompanhar a, a aula, tá? Foi por isso que eu coloquei. Não é obrigado a baixar, não é obrigado a usar, é só estar lá disponível para vocês. Até a Jennifer estava falando que ela estava resolvendo as questões, né? Aquelas questões que Sim, eu tinha coloquei. alguns alunos no Discord resolvendo as questões. Ah, entendi. Até aquelas questões que eu coloquei, elas não são obrigatórias de serem resolvidas, tá? Elas estão lá só para ilustrar mais ou menos como aquele assunto acaba caindo em vestibular, porque é comum os alunos perguntarem, né? Ah, como que isso é cobrado, né? É cobrado daquela forma em provas de vestibular e Enem, tá? Então, eu vou colocar aqui para apresentar. Ok, vocês veem a apresentação? Tô vendo. Sim, sim. Agora sim. Eu vou pedir um favor. Deixa eu ver alguém aí. Pode ser a Jennifer. Jennifer, você faz um favor para mim? Oi. Quando eu tô lá na apresentação, eu não consigo enxergar o chat e as coisas que acontecem aqui no Meeting, certo? Certo. Aí, O senhor quer que leia os se chats? acontecer de eu estar explicando alguma coisa lá e alguém fizer uma pergunta no chat e eu não vir, se você puder me avisar e fazer a pergunta, que aí eu respondo, tá? Ok, pode ser. Combinado, então. Então, vamos lá. A gente vai falar, então, sobre a disciplina de Biologia 1, e eu preparei essa apresentação aqui para fazer uma introdução a respeito da Biologia 1, tá? Na Biologia 1, a gente vai falar de alguns assuntos que eu já percebi que tem algumas pessoas que não gostam, como, por exemplo, a parte da célula aqui. Estão vendo aqui à esquerda, né? A gente vai conversar a respeito das teorias sobre a origem da vida na Terra. A gente vai conversar um pouquinho sobre divisão celular, depois que a gente entender como é uma célula, como ela funciona, e como o seu DNA é transcrito e duplicado e etc. A gente vai entender como essas células se dividem e depois a gente vai tratar a respeito da embriologia, envolvendo a gametogênese, né, a origem dos gametas, e a origem dos embriões, tá? Mostrando a ementa da disciplina para vocês, essa disciplina tem essa ementa aqui. Ela traz a parte de origem da vida, teoria celular, os tipos celulares, né, células procarióticas e eucarióticas. Vai falar sobre a membrana plasmática, sua composição, estrutura e função, transporte pela membrana, citoplasma, organelas citoplasmáticas, núcleo celular, ácidos nucleicos, estrutura e função desses ácidos nucleicos, divisão celular, mitose e meiose, gametogênese, ciclo menstrual, métodos contraceptivos, a parte de embriologia,
falando da fecundação até o desenvolvimento embrionário. Todo mundo consegue entender o que são essas palavras todas aqui? Tem alguma palavra que deixou vocês na dúvida? Professor. Qual? Professor, o que é gametogênese? Acho que é assim que fala. Sempre que tiver gênese no final da palavra, quer dizer a origem, né? Você deve lembrar do Gênesis na Bíblia, né? Que é a origem do mundo. Então, gênese dos gametas. Aí, o que são os gametas? Os gametas são as células reprodutivas, né? E aí tem o feminino, que são os óvulos, e o masculino, que são os espermatozoides. Ah, tá. Beleza? Beleza. Mais alguém? Alguma dúvida? Bom, continuando então, o primeiro assunto que a gente vai abordar, a gente vai passar um tempo discutindo e tentando entender como diferenciar um ser vivo de uma coisa não viva e, inclusive, discutindo a respeito da questão dos vírus, se vírus são seres vivos ou não. Vamos falar um pouquinho sobre o Covid-19, né? Porque não tem como não falar. E aí a gente vai tentar entender as principais teorias científicas a respeito de como a vida teria surgido na Terra. Vocês já ouviram ou já viram alguma teoria a respeito disso, de como a vida teria surgido na Terra? Tem o Big Bang, né? Big Bang. Na verdade, eu iniciei um projeto falando sobre a panspermia, que a vida na Terra veio de outro lugar, sabe? Porque uma célula vem sempre de outra célula. Mas a gente deu uma pesquisada nessa pesquisa aí, nesse experimento de Miller, né? Uhum. E descobriu algumas coisas, tal, sobre os aminoácidos. E, enfim, talvez eu deva dar uma revisada nesse meu projeto aí. Mas não culpem os vírus, tá bom? Eles estão tentando se manter vivos. A Ana Magalhães falou alguma coisa sobre o Big Bang, né? É uma confusão comum que o Big Bang, na verdade, ele é uma teoria sobre a origem do universo, né? Então, teria um ponto no universo com uma grande concentração de massa e uma densidade muito absurda, e esse ponto teria entrado em colapso e explodido, né? Nessa explosão surgiram as galáxias, os planetas e estrelas como a gente conhece. Ela não trata da origem da vida, né? A teoria que vai tratar da origem da vida, algumas são as que a Jennifer citou, né? A panspermia, o experimento de Miller. Diga, Júlio. Oi, desculpa. Um pouquinho, Melissa, deixa o Júlio falar, daí você fala depois. Pode falar. Tem uma teoria da origem da vida do planeta que era tipo terra primitiva, alguma coisa assim. Aí eu acho que tinha certos experimentos que eles falavam que tipo com a atmosfera da Terra, tipo, no início, ela era propícia para poder gerar tipo novas moléculas, e aí com o tempo elas vão se juntando e assim foi. É a biogênese, né? É bem esse experimento do Miller aí que está ilustrado. Teria uma atmosfera primitiva com condições Tinha esquecido o nome dele. para gerar moléculas orgânicas complexas, né? Que poderiam ter evoluído até se conseguirem se autorreplicar, o que daria origem à vida, né? E a Melissa, pode baixar a mão. Oi, eu só ia falar sobre a teoria da biogênese e biogênese, que também tem. Biogênese e abiogênese. O que você tem para falar para a gente dessas teorias? Não tem muita coisa, não. Só queria citar que existem essas duas também. Tá certo. A Jennifer falou um pouquinho sobre a questão de uma célula só vir de outra célula, né? No momento, atualmente, a gente realmente reconhece isso, né? Não é possível gerar vida de coisas não vivas, né? Sempre a vida vem de outro ser vivo, né? Mas será que no passado tinha condições para isso acontecer? E até mesmo a panspermia, né, Jennifer? Ela explicaria como a vida chegou na Terra, né? Mas não como ela surgiu.
né? Isso. Que é um Tem leque. muitos furos. Como é que essa vida surgiu? Ela tem que ter surgido em outro lugar, então, para chegar aqui? Como é que foi? A teoria da evolução seria uma teoria que explicaria a origem da vida, professor? Não, para ter evolução já tem que ter vida, né? Então a vida surgiu e começou a seleção natural, e aí os seres vivos começaram a evoluir. Quanto a quem veio primeiro, o ovo, a galinha, com certeza foi o ovo, viu? Isso aí não tem problema, não. Desde os dos répteis muito primitivos já existe ovo, né? Então o ovo surgiu antes da galinha. A galinha é uma ave recente, atual. Então, evolutivamente, o ovo é muito mais antigo. Beleza? Eu sempre achei que era galinha. Porque eu pensava assim, o ovo não tem como ficar sem a galinha, então... Mas não é, a galinha não é o único animal que se reproduz por ovos, né? Existem Agora, agora eu sempre vou ter uma resposta quando alguém me perguntar. Não, esse Esse negócio do aí, ovo ser criado pela galinha é porque o ovo de galinha tem uma substância que só a galinha produz, né? Mas o ovo em si existe há muito tempo. Não, cada ovo de cada espécie tem uma assinatura genética específica, com certeza, né? Professor, a árvore filogenética fala da evolução do macaco até o homem, não é? Não existe evolução do macaco até o homem, né? A gente nunca vai falar da evolução de um ser atual até um outro ser atual. Se os dois seres atuais existem no momento, um não é ancestral do outro. O macaco não é o nosso ancestral. Nós e os outros macacos, né, que a gente é do grupo dos macacos, temos um ancestral em comum no passado. A evolução ela não é uma linha contínua, onde uma espécie atual tem origem em outra espécie atual. As espécies atuais têm origem em ancestrais em comum no passado. Complexo, né? Não? Biologia é complexo. Acho que o Nicolas até desistiu, ele nem respondeu mais. Oi, peraí. Tá. Isso que faz ela ser interessante. Oi, Ana? Desculpa, eu não entendi. A biologia é uma coisa muito complexa. Ela explica o porquê e o como e o onde de tudo. Por isso que ela é lindamente interessante. De tudo não. Vixe, a gente tem um monte de dúvidas. A única diferença da ciência é que quando a gente não sabe uma coisa, a gente não cria uma explicação. A gente fala que a gente não sabe, só isso. Que a gente ainda não tem uma explicação para aquilo. Tá? Bom, e aí eu trouxe aqui um exemplo, né? Como é que esse tipo de conteúdo é cobrado de vocês em vestibulares ou qualquer coisa assim, né? Então a gente tem aqui o experimento de Miller, e esse experimento, entre essas afirmações, tem duas corretas, que é a 1 e a 2, né? Com a experiência, Miller demonstrou que havia a produção de aminoácidos em condições semelhantes às que havia na atmosfera primitiva, como o colega falou aí na nossa discussão. E 2, como a circulação do material por dentro do aparelho está completamente isolada do meio externo, não houve possibilidade de contaminação com outras substâncias. Quer dizer, tudo que tem ali dentro foi colocado ali uma vez e as outras coisas que não foram colocadas surgiram ali dentro mesmo, não teve uma contaminação. Tá? Bom, sobre os tipos celulares, a gente vai conversar sobre os 3 principais tipos celulares. Vocês sabem quais são esses 3 tipos? Seria a procariótica e a eucariótica dos animais e das plantas. Isso. Então a gente tem a primeira divisão, são células procarióticas e células eucarióticas, e aí as células eucarióticas são divididas em outras 2, que são a animal e vegetal. São só essas? Não, tem a dos fungos, por exemplo, que é totalmente diferente da animal e da vegetal. Mas no ensino médio a gente estuda a célula animal e vegetal. Beleza? Tem a célula gamética também, né? Os gametas a gente vai falar sobre eles quando a gente chegar lá na parte de embriologia e reprodução, tá? A gente vai falar dos gametas. Alguém sabe a diferença de uma célula procariótica para uma eucariótica? É a organização do núcleo. Material genético. Material genético, organização do núcleo.
Eu sempre falo para tomar cuidado com esse negócio. A célula procariótica, ela não tem um núcleo organizado, e a célula eucariótica, ela tem um núcleo organizado. Já viram esse jeito de diferenciar? É o clássico. Eles me disseram isso quando foram me ensinar. Por que eu não gosto disso? Primeiro, organizado e desorganizado é um adjetivo abstrato, concordam comigo? Eu posso olhar para uma mesa e achar ela organizada, enquanto a minha esposa chega, olha para a mesma mesa e acha ela uma bagunça. Não é verdade? Verdade. E aí fica difícil esse julgamento, porque eu olho para o núcleo de uma célula procarionte como essa aqui que a gente tem, ó, e eu acho que ele está organizadinho, está ali no centro da célula, está tudo nivelado. Agora, qual que é a diferença verdadeira mesmo, que não depende de interpretação? A procarionte não tem núcleo? Ela tem a membrana nuclear, né? A verdade é que células procariontes, elas não têm membranas internas, enquanto as células eucariontes têm. Então, se a gente for olhar, a célula eucarionte tem um monte de organela membranosa, né? Que tem membrana plasmática que está dentro do citoplasma, enquanto as células procariontes não têm essas membranas internas. Isso não depende de interpretação. Eu falando isso, você não tem como falar, não, mas eu acho que não. Entenderam? Entendi, gostei dessa definição. Por isso é o jeito que eu gosto de aprender e de ensinar esse assunto. Depois que a gente falar sobre essas células, a gente vai falar sobre membrana plasmática, tá? E aí, depois que a gente falar de membrana plasmática, a gente vai falar das organelas citoplasmáticas. Aí entram os nomes que vocês gostam, né? Ribossomo, mitocôndria, complexo de Golgi, cloroplasto, retículo endoplasmático rugoso ou granular, retículo endoplasmático liso, lisossomo, centríolo, vacúolo, e assim por diante, tá? Tem várias coisas aí várias organelas que a gente vai estudar. Inclusive, vocês vão me ensinar algumas. Tem uma atividade avaliativa que eu faço, que eu peço para o estudante fazer um modelo de uma organela e gravar um vídeo explicando para mim, postar lá no YouTube e mandar o link para mim. Beleza? Top, gostei. Tá. Aí, falando de membrana, né? O colesterol e os triglicerídeos são lipídios muito importantes na composição dos organismos vivos, pois eles são componentes das membranas plasmáticas e ajudam na absorção de impactos, controle de temperatura corporal e como matéria-prima para a síntese de hormônios esteroides. Hormônios esteroides, por exemplo, a testosterona, tá? Devido à natureza apolar, essas substâncias são transportadas na corrente sanguínea em estruturas denominadas lipoproteínas. Aqui uma lipoproteína, tá? A estrutura básica da lipoproteína é idêntica, variando somente o tamanho e proporção entre os seus componentes. A fração proteica é composta de apoproteínas. Ó, a apoproteína aqui no esqueminha, tá? Perdi onde eu estava. Aqui, apoproteínas. Enquanto que a parte lipídica é formada por colesterol, triglicerídeos e fosfolipídios. Então, lá, colesterol, triglicerídeos e fosfolipídios, conforme mostra a figura a seguir. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios da lipoproteína possuírem uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica. Então, a parte hidrofílica fica para fora, em contato com o sangue, que é a maior parte água, e a parte hidrofóbica fica para dentro, se protegendo do sangue, tá? Ou seja, essa molécula é anfipática, ela tem parte polar e parte apolar. A gente vai entender isso depois quando a gente for falar da membrana plasmática em particular. Depois, a gente vai começar a conversar sobre o estudo do núcleo. E aí a gente vai entender quem são os ácidos nucleicos, ou seja, DNA e RNA. Vamos entender quem são as bases nitrogenadas e como elas se comportam e se ligam. E como o DNA que está lá no núcleo faz com que uma proteína seja sintetizada no meu corpo. Vocês sabiam que o DNA é um livro de receitas para proteínas?
Sim, eu já escutei essa metáfora. É? Nunca escutei. Pois é. Dentro do nosso núcleo, lá no DNA, o que tem é receita de proteína. Será que isso é importante? Bom, vamos pensar no nosso corpo. O nosso corpo, se a gente tirar toda a água, que é em torno de 70%, a gente vai ter o que a gente chama de peso seco. Então, no meu caso, por exemplo, eu peso 100 quilos. Não peso 100 quilos, mas eu vou arredondar. Vou tirar os 9 que está sobrando, vou ficar com 100, tá bom? Digamos que eu peso 100 quilos e eu consigo tirar toda a água do meu corpo, vão sobrar 30 quilos. Desses 30 quilos, 70% é de proteína. Então, toda a estrutura do meu corpo, praticamente, é formada de proteínas, certo? Então, o que vocês veem de mim é praticamente só proteína. A cor do meu cabelo, o formato do meu nariz, tudo isso é determinado por síntese de proteínas que estão nesse livro de receitas do DNA. E esse livro de receitas do DNA é lido através de um RNA mensageiro que depois é lido pelo ribossomo, e esse ribossomo é quem fabrica as proteínas. Legal, né? A gente vai falar disso com mais detalhes depois. E aí a gente vai entender a proporção de bases nitrogenadas, né? Esse aí o povo ficou com dificuldade, mas a gente chutou e acertou. Ah, é? Porque o que que acontece, ó? Adenina, guanina, citosina, aí timina e uracila. As bases nitrogenadas sempre se ligam A com T e C com G. Isso se for no DNA. Se for no RNA, a timina é substituída por uracil, ou uracila, tá? Então, eu e Enxarga e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram a quantidade de adenina é igual a de timina. Lembra? Que adenina se liga com timina, certo? E que a quantidade de guanina é igual a de citosina, na grande maioria das duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas A mais G e o total de pirimidinas C mais T eram iguais. Um professor trabalhou com esses conceitos em sala de aula e apresentou um exemplo de uma fita simples de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerados a dupla fita de DNA formada pela fita simples exemplificada? Então, se tinha 20 adeninas, vai ter que ter na outra fita 20 timinas, certo? E aí, se eu somar as 25 que já tem nessa fita com as outras 20 que vão ter na outra fita, vai dar 45. Entenderam? Uhum. Só de fazer uma, você já resolve a questão, né? Não precisa nem fazer outras, porque não tem 45 timinas em nenhuma outra alternativa. A gente deduziu que a adenina ligava com a timina, e aí deu 45. Porque tinha que excluir o 5, porque era diferente o número. Uhum. É isso. Depois a gente vai tratar de divisão celular, mitose e meiose. Vocês têm alguma hipótese do porquê que as nossas células precisam se dividir? Porque algumas células morrem e elas precisam voltar? Assim. Um dos motivos é a reposição de células, né? E a outra é a reprodução, né? O tempo todo no nosso corpo, células estão morrendo e precisam ser substituídas. Então, quem vai fazer essa substituição é através da divisão celular para reposição de célula. Aí você falou reprodução, né, Maria? Mas eu já pensei, vai ser mais na parte da formação do embrião, não é? Formação do embrião. Então, no começo é uma célula, o zigoto, essa uma célula tem que se transformar num ser multicelular, certo? E aí tem que dividir as células para gerar mais células. Beleza. O crescimento. Crescimento, né? Eu tenho 1,95 m, portanto, eu tenho mais células do que uma pessoa que tem 1,70 m. Beleza?
Minhas células têm o mesmo tamanho das células dele, então o único jeito de eu ser mais alto do que ele é eu ter mais células do que ele. Concordam comigo? Sim. Bom, que mais? Vocês conseguem pensar em mais algum motivo para divisão celular? É porque se as células elas não se dividissem, ia ficar só em um local do nosso corpo e ele não iria funcionar muito bem. Eu vou dar uma dica para vocês. Olhem aqui, ó. Recomposição de tecidos. Recomposição de tecidos. Cicatrização. Já ouviram falar nessa palavra? Já. Isso aqui é um corte, né? Ó. Estão vendo, né? O professor se cortou para aula. Gatilho, gatilho. Oi, Vinícius. O professor se cortou para dar exemplo na aula. Não. Dou sangue pela educação. Bom, a cicatrização ela depende de divisão celular, porque quando o dente da motosserra passou aqui no meu dedo, ele levou algumas células minhas junto com ele, né? Essas células precisam ser repostas para que o ferimento se feche. Eu estava cortando uma árvore que morreu aqui em casa. Bom, existem dois tipos de divisão celular que vocês estão vendo aí na apresentação, que é a mitose e a meiose, né? Conhecem esses dois tipos? Sim. Sabem a Já vou diferença? falar. Sim. Qual que é a diferença, Maria? Na mitose, ela se divide em uma célula-mãe se divide em duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos. Já na meiose, uma célula-mãe se divide em 4 células filhas com a metade de cromossomos. A metade da quantidade de cromossomos. E para que serve a meiose? Alguém? Para reprodução? Para Porque gerar a célula tem que gametas. se juntar com outra, né? É para gerar gametas, né? Quantos cromossomos tem nas células de vocês? 46. 46. E vocês sabem que vocês são resultado da fecundação de um óvulo da mãe de vocês por um espermatozoide do pai de vocês, né? Ou ainda estão na fase da cegonha? Não, professor, já sabe. Olha, Davi, sua voz voltou. Professor, tive que mudar pro celular, né? Que esse computador aí tá de contém. Tá bichado. Como vocês dizem, né? Tá bugado. Então, vocês entendem que para um espermatozoide e um óvulo se juntarem e formar 46 cromossomos, cada um tem que ter 23, concordam comigo? Sim. Mas o corpo do pai e da mãe de vocês tinha 46, então quer dizer, teve que reduzir a metade para fazer o gameta, para depois juntar os dois e produzir vocês. Beleza? Beleza. 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 Vamos lá. Analise os eventos mitóticos relacionados a seguir. Desaparecimento da membrana nuclear, divisão do centrômero, migração dos cromossomos para os polos do fuso, posicionamento dos cromossomos na região mediana. Essa questão está falando a respeito das etapas da divisão celular, lá, prófase, metáfase, anáfase, telófase, tá? E a ordem correta delas nessa questão aqui seria o 4. Primeiro, desaparecimento da membrana nuclear, depois o posicionamento dos cromossomos na região mediana do fuso, depois divisão de centrômeros e depois a migração dos cromossomos para os polos de cada uma dessas fases, tá? Depois que a gente entender divisão celular, fica fácil entender a gametogênese, né? Como, por exemplo, uma espermatogônia dando origem a 4 espermatozoides. Espermatogônia 2N, 46 cromossomos, dando origem a 4 espermatozoides com 23 cada um. E a mesma coisa acontecendo com o óvulo, né? Só que no caso, uma ovogônia dá origem a apenas um óvulo e a gente vai falar disso, dessa particularidade da gametogênese feminina. E aí vem uma questão sobre gametogênese, né? Falando que, na verdade, a mulher não ovula um óvulo, mas sim um ovócito secundário. E a gente vai entender isso depois durante o desenvolvimento da disciplina. Visto isso, a gente entra na parte de reprodução humana. A gente vai falar sobre o ciclo menstrual,
suas questões hormonais e fisiológicas, e porque ele pode ser usado como um método contraceptivo. E aí a gente entra nos métodos contraceptivos propriamente ditos. Todo mundo acompanhando? Tranquilo? Sim, tranquilo. Sim. Sim. De boa. Sim, professor. Já ouviram falar em métodos contraceptivos, com certeza. Já. Sim. Sim. Como que foi, Sim. Davi? Você teve no ensino fundamental alguma coisa sobre métodos contraceptivos? Eu já tive na Sim. escola, no caso, e também em casa, né? Ah, você conversa com seus pais sobre isso? Sim, e também as minhas duas tias, cada uma tem DIU, né? Aí, Aí o assunto já aconteceu, então. é, Uhum. E você, Jamile, você estava falando, você viu na escola também? Sim, eu vi na escola e também que eu também procuro saber muito sobre os métodos contraceptivos, né? As doenças sexualmente transmissíveis. Então, vocês já sabem tudo, eu não preciso dar aula sobre isso, então. O negócio é ser Posso- virgem. É, Pelo gente, menos não faz filho e doença. tem sempre Só uma depois que questão de escolha, né? Por enquanto a gente vive numa sociedade livre e as pessoas, de forma geral, têm a possibilidade de escolher o seu comportamento perante esses temas que muitas vezes são tabu, né? Mas o negócio é respeitar a escolha de cada um. Porque depois de falar de métodos contraceptivos, porque primeiro a gente vai tentar mostrar como evitar a gravidez, né? E depois a gente vai falar como a gravidez acontece, né? Como que é o desenvolvimento embrionário, desde a fecundação, que é o que a gente tenta evitar a todo custo quando a gente fala de métodos contraceptivos, até o surgimento de um embrião. E o desenvolvimento dele até se transformar num bebê. Beleza? Gostaram da disciplina? sim. Beleza? Que parte? Sim. Agora eu quero mostrar Suave. uma coisa para vocês. Eu vou entrar aqui no Moodle. Todo mundo já viu lá que tem uma atividade na seção Fique Atento? Não. Na seção Ajustes Iniciais, que é do... Ué, não. A atividade do mapa mental. Isso, do mapa mental. É lá no Tá na Fique seção Atentos mesmo. Fique Atento, desculpa. Eu que dei uma viajada aqui. Vocês já viram como é para ser feito, não? Já entenderam? Já. Sim. Pelo menos eu Sim, já. é só ver e marcar como concluído, né? Isso. Sim, foi bem bacana, eu gostei do mapa mental. E marcar? Você vai navegar por todo o mapa mental, entender como que cada coisa acontece no Moodle, onde que você tem que ir para ver cada coisa que você quer ver. Uma vez isso feito, você volta para o Moodle e clica lá num certinho verde que tem do lado da atividade. Isso vai aparecer para mim que você marcou aquela atividade como concluída. Ah, tá, então tudo certo. É porque eu fiz, mas eu não tinha certeza se estava certa. Não, é isso mesmo. Bem simples, bem para ser uma iniciação ao Moodle, para vocês entenderem como ele está funcionando. Foi importante esse mapa mental, hein, professor? Que bom. Eu espero que quase tudo que eu peço para vocês fazerem seja importante. Beleza, gente? Beleza. Ficou alguma Professor, Oi, Jennifer. eu tenho que falar sobre esse mapa mental, porque eu não sei como fazer ele. Tá, então eu vou mostrar. Eu não ia mostrar, mas tem alguém que não está conseguindo fazer. Eu vou pôr aqui, ó, para apresentar a minha tela. Beleza? Estão vendo a minha tela? Tô. Sim. Então, eu vou lá, ó, no Moodle. Aí tem aqui, ó, na seção Fique Atento, a atividade Mapa Mental de como utilizar o Moodle. Eu vou clicar nela. Aí vai aparecer para mim o mapa mental. Certo? Aí eu posso optar por colocar ele em tela cheia, que fica mais legal de ver. E aí eu vou começar a navegar aqui. Então, estude à distância utilizando o Moodle do IFMS.
Ah, eu quero saber como são feitas as atividades. Então, eu venho aqui, ó, como faço para utilizar a ferramenta de envio de atividades? Eu clico aqui e vai abrir um videozinho de como eu faço para enviar uma atividade. Certo? Isso concluído, eu vou sair da tela cheia aqui no cantinho direito, vou dar um voltar, ele vai voltar lá pro fique atento. Aí eu vou descer lá na atividade, tá vendo essa coisinha marcada aqui, ó? Esse quadradinho? Tô. Eu vou clicar nele, ó. Aí ele vai aparecer aqui, ó, completo. O que que isso vai gerar para mim? Eu vou poder ir nos participantes. E eu vou conseguir ver quando que foi a última vez que cada um de vocês acessou. E eu posso ir nas atividades. Acho que é o painel, será? Ixi, ó, o professor ficando. Ah, eu vou ter que achar depois, gente. Mas tem. Aqui, será? Ah, é aqui, ó. É que tava escondidinho. Tem um lugar aqui. Atividades. Não é aqui. Mas tem um lugar que eu vejo o progresso de vocês. Eu acho depois. E aí, nesse lugar que eu vejo o progresso de vocês, vai estar escrito lá quem que marcou como concluída essa atividade e quem não. Quem não tiver concluída a atividade vai ficar com 0. Quem tiver como concluída vai ficar com 10. Beleza? Beleza. Mas, professor, mas Oi. é para eu ver o mapa mental, olhar os vídeos e o que mais Isso. depois? E depois ir lá no Moodle e marcar como atividade concluída. Ah, entendi. Ó, como eu disse, você vai voltar para a seção Fique Atento. Aí aqui do lado, ó, mapa mental, tem esse campinho aqui que no seu caso vai estar assim, ó, como não concluído. Aí você vai marcar aqui, ó, concluído. E aí vai aparecer para mim que você fez a atividade. Entendeu, Ana Clara? Sim, entendi, sim. Ah, então tá bom. Obrigada. Pessoal, acho que a gente tem que encerrar porque vai começar a outra aula de vocês, né? 2h20, não é isso? Isso. Nossa, professor, nem vi passar, foi tão rápido. Que bom. Então tá bom, gente. Eu agradeço aí a presença de todos que puderam vir. A gravação vai estar disponível lá para vocês depois no EAD. Vou interrompê-la agora. Então avisem para os amigos que não puderam vir que eles podem